Quero chamar agora o Roberto Correia, ele que é CEO da Cogecon, que é a Cooperativa de Geração Compartilhada de Energia Elétrica. Ele vai trazer o tema Usinas para Investimentos. Roberto, bem-vindo. Obrigado. Aqui tu passa e aqui tu volta. Beleza. Boa tarde, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. A gente está trazendo um tema que acho que é bastante, digamos assim, é uma nova vertente para o mercado, porque de fato o que a gente vinha passando até então, como começou o nosso mercado de energia compartilhada, né, distribuída lá em 2012, depois com a revisão da 482 pela 687, foi que de fato a gente começou o mercado focando em autoprodução. Começou o mercado focando em telhado, começou o mercado focando em atender o nosso, primeiro a nossa demanda e dos nossos clientes, para depois a gente de fato evoluir para outros modelos, né? E com essa mudança que nós tivemos na vertente de 2022, de 21 para 22 para 23, com essa mudança da regulatória, a gente viu que de fato houve, né, uma redução na venda de placas para o autoprodutor independente, mas também a gente precisa considerar que o mercado ele começou a ter uma saturação, né? Apesar de a gente já ter um mercado totalmente consolidado, em que a tecnologia ela não é mais uma discussão, ela é um fato. Ninguém coloca em xeque hoje se a geração solar ela é viável, ela não é, ela tem capacidade de atender ou não tem. Todo mundo tem certeza que a tecnologia é boa, mas o telhado está ficando saturado. Tem muito ainda? Com certeza. Mas o grande mercado da geração distribuída compartilhada é quem não pode pôr a placa no telhado, né? Porque a maioria das pessoas não tem condição de colocar, ou financeira, ou não tem telhado, ou não tem imóvel, ou não tem espaço para fazer, né? Hoje nós temos mais de 75 milhões de unidades consumidoras no país, e hoje, na geração distribuída compartilhada, a gente tem apenas 1,8 milhões de consumidores. É muito pouco, né? A gente não atingiu ainda nem perto de 10% desse mercado. E esse é o grande mercado para quem? Para quem investir em energia, ou seja, é o segundo passo, é o 2.0 da energia fotovoltaica. É você, além de suprir você colocar dinheiro, você investir para gerar energia para outros, né? Que é o famoso modelo de energia por assinatura, que é o produto que a Cogecon traz. E a questão da energia por assinatura, o que você precisa? Qual que é o principal ponto aqui, além de você ter um produto confiável? Você precisa ter solidez. Você precisa ter uma empresa que de fato garanta a você que todo aquele quilowatt que você injetou na rede, ele vai te gerar o recebível. Ele vai te gerar o retorno que você prometeu para o teu investidor. Isso é extremamente importante. Porque no final das contas, quem vai estar endossando isso são vocês, integradores, são vocês que de fato estão levando esse produto para o mercado, né? Vamos lembrar aqui que o investidor com quem a gente está falando é um cara que não é profissional. Esse cara não domina o mercado, esse cara não é um expert. Ele vai confiar em quem? Em vocês. Ele vai estar colocando a confiança dele de que você provavelmente já conseguiu conquistar, porque esse cara, você colocou a usina num telhado dele, colocou no vizinho, colocou em alguém, e esse cara confia em você. Então, de fato, ele vai estar confiando naquilo que você disser. E por isso que você trazer uma empresa que traz solidez para o teu projeto, no sentido de fazer uma oferta de locação dessa usina, né? Ela vai te entregar esse resultado de fato. Não vai ter pegadinha, não vai ter confusão, não vai ter entrelinhas, né? O que nós combinamos na data combinada, multiplicado pelo que eu produzi no dia combinado, vai estar na tua conta e ponto final. Sem nenhum tipo de desconto, sem, sabe? Muito simples. E é assim que você faz com que o mercado cresça. Hoje a Cogecon tem mais de 400 megawatts em operação. Tá? São usinas fotovoltaicas, biomassa, biogás, todas as renováveis fazem parte do nosso portfólio de geração. E, graças a Deus, nunca atrasamos um pagamento, nunca perdemos um contrato de um gerador, né? Então, solidez é a palavra-chave que a Cogecon traz para o mercado hoje, para esse mercado de usinas para investimento, para esse mercado que é o futuro da geração distribuída hoje, que é a chance que a gente tem de escalar ainda mais a geração distribuída compartilhada para um mercado que está totalmente virgem, né? A gente não chegou ainda a 5% da capacidade de atendimento desse mercado, mesmo em Minas Gerais, que é o estado que a gente tem hoje, talvez, né, a maior quantidade de usinas geradoras do país. Tá? Então, isso aqui são um pouco dos nossos números. Tá? Hoje a gente está com
mais de 400 megawatts, como eu falei, já são mais de 1 giga de potência em portfólio de geração, então são mais de 1.500 contratos. Somos a maior cooperativa de geração compartilhada do país. Atendemos mais de 30 mil unidades consumidoras hoje. Quem que é o nosso principal mercado? É o B2B. É a farmácia, é o restaurante, é o posto de gasolina, é o supermercado e também as verticais de venda, que trazem também bastante energia. O telecom é o futuro desse produto. Nós já trabalhamos com algumas verticais de telecom, Claro Energia, por exemplo, né? Então, o nosso papel aqui é trazer solidez para a geração e trazer um produto atrativo para o consumidor lá na ponta, né? A gente começou com o B2B, que é o consumidor de maior consumo, mas hoje essa régua está baixando absurdamente, né? Hoje a gente está chegando nas residências. Eu digo que provavelmente ano que vem, se a gente estiver aqui todo mundo junto de volta, muitos de vocês aqui vão ter energia por assinatura. Muitos de vocês vão ter contratado energia por assinatura. Por quê? Porque é o produto que está chegando na casa de vocês agora. Vocês vão ter a oportunidade de experimentar esse produto. Ele vai chegar na casa de vocês muito rapidamente. E a Cogecon que provavelmente vai levar esse produto para a casa de vocês. Bom, quem que é o público, né? Quem que é esse investidor que coloca a energia por assinatura? Quem que é esse player com quem vocês vão conversar? É um cara que normalmente ele tem interesse em diversificar investimentos, né? Ele é um cara que vem do agro às vezes e é um cara que assim não precisa mais ter aquele ticket enorme de investimento. A gente falava de usinas de 1 milhão, 2 milhões. Hoje nós viabilizamos usinas a partir de 40 kW de potência. Ou seja, a partir de um investimento de 150 mil reais, mais ou menos, você já está colocando uma usina de pé. E está colocando uma usina de pé que vai te dar um recebível que é superior a 1,5% ao mês. Pode chegar até mais do que isso, né? Se você comparar esse investimento com outros investimentos de mercado, provavelmente hoje, talvez ele não descole tanto, porque de fato a gente tem uma taxa de juro alta. Mas a tendência é que essa taxa caia. A gente sabe que o mercado hoje está inflacionado e que a taxa de juro vai cair, ela tem que cair. À medida que essa taxa de juro cair, você vai ter um rendimento mínimo dessa usina de 18% ao ano, 1,5% ao mês, né? Se você comparar isso com uma taxa Selic, que se chegar num ambiente de mercado normal, você vai ter 6%, ela vai te dar 3 vezes o que você teria se você deixasse seu dinheiro parado. Então hoje, pode ser que para esse investidor que está tendo lá 1%, um pouco mais do que isso não faça tanto sentido agora. Mas se você conseguir mostrar para ele sabe disso, que a taxa de juro vai cair, e quando a taxa de juro cair, ele vai precisar se mexer e movimentar o dinheiro dele, essa aqui é uma grande opção para ele colocar o dinheiro dele. Por quê? Porque é um negócio absolutamente seguro, né? Dentre as opções que ele tem, é um negócio seguro. Eu vou dizer para vocês por que ele é. Primeiro porque a gente está falando de energia, é uma commodity. Dificilmente a gente vai ter uma mudança significativa nesse mercado, né? Então, ele está investindo num negócio que é de energia, que vai trazer para ele uma receita recorrente, que normalmente ia ser uma dor para ele. Por quê? Porque esse é um mercado que atende muito ao agro. Quem que é esse investidor normalmente? É o cara que tem lá uma chácara, uma fazendinha, um sítio, e ele tem interesse em investir. E qual que é uma dor que esse cara tem? Ele não tem receita recorrente. Ele tem 2 safras por ano, e nessas 2 safras ele ganha dinheiro. Mas ele tem uma dor de barriga no meio disso, se não chover, se não crescer, se der qualquer coisa, ele não ganha. Agora, se ele instala uma fazendinha fotovoltaica ali, de uma área de 1.000 metros quadrados, que para ele é irrelevante, que provavelmente ele tem essa área que ele nem está usando para plantar, ele vai ter uma receita recorrente mensal que vai bancar os custos fixos dele e vai trazer uma tranquilidade para ele. Então esse é um produto que, além de ser seguro do ponto de vista de ser uma commodity tal qual o alimento, né, ele traz uma receita recorrente que traz um atrativo para esse investidor, além de uma taxa de retorno que hoje já é melhor do que as taxas normais de mercado, e se houver a redução da taxa de juro que ela deve acontecer, vai ser ainda melhor. Bom, e por que esse é um produto para quem já está no mercado, né? Por que esse é um produto para quem está aqui nesse evento e não para qualquer um? Porque, primeiro, você precisa ter capacidade técnica, né? Instalar uma usina de 75 não é igual a instalar uma usina de 5, de 7, de 6. É uma usina já um pouco maior, você precisa ter um pouco de bagagem, você precisa ter entendimento para fazer isso. Não é qualquer um que faz, né? Inclusive, quando eu falo de uma usina para investimento, eu até endosso que você precisa usar o melhor equipamento que você tiver. Porque quando você fala de investimento, é diferente de você falar de autoprodução.
Autoprodução, você corre o risco. Autoprodução, você, se não gerar a tua energia, não tem problema. Eu fiquei sem compensar a minha energia. O problema é só meu. Então, se eu quiser comprar uma placa de terceiro nível, usada, de qualquer... Cara, tá tudo bem. Agora, quando você fala de usina para investimento, é diferente, é outra pegada. Você precisa garantir a performance daquele equipamento por um prazo X, com uma geração Y, senão aquele resultado que você prometeu, ele não vai acontecer. E quem que o investidor vai cobrar? Quem vendeu o projeto. É óbvio que ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele confiou em você. Então, quando você fala de usina para investimento, você tem que botar equipamento top. Tem que botar o melhor do mercado. Possui carteira performada, ou seja, você já tem uma carteira que confia no teu trabalho. Você já tem uma carteira que você já vendeu e que esse cara já entende o que é, ele sabe o que é energia solar, ele já entendeu o mercado, para ele não é um desafio e ele gostou. Porque normalmente a maioria das pessoas que colocam energia solar ficam satisfeitas, porque a economia acontece, é um negócio simples, dá pouca manutenção e traz o resultado esperado. Então esse cara, que já está na tua carteira, é o primeiro cara com quem você vai falar para oferecer essa usina. Esse cara vai te ouvir, né? E esse cara aqui, ele vai no churrasco também, né? Ele vai colocar a usina dele de investimento, vai começar a rodar, vai ter o recebível da Cogecon, e ele vai no churrasco do final de semana, vai contar para o amigo dele que ele colocou, que está ganhando dinheiro, e o amigo dele vai fazer o quê? Vai ligar para vocês. E aí vocês vão vender mais. E aí você cria um efeito manada, uma bola de neve positiva, que vai vendendo, 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 e daqui a pouco vocês vão estar fazendo churrasco e chamando todo mundo para vender placa. Que é show de bola. Bom, e esse aqui é o slide que eu acho que vocês devem levar para quem vocês vão convencer do porquê que esse cara tem que colocar, tem que investir numa usina para investimento fotovoltaico. O primeiro ponto, que eu acho que no Brasil acaba sendo uma exceção, é que nós temos hoje uma lei que regulamenta isso. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos previsibilidade do futuro do que pode acontecer regulatoriamente na geração distribuída compartilhada. Tá? Diferente de antes, que nós tínhamos uma regulamentação que era feita pela ANEEL e que a qualquer momento ela podia mudar, hoje nós temos uma lei. Uma lei que diz quem tem isenção por 25 anos do fio, uma lei que diz o que vai acontecer com quem entrar agora na geração distribuída e que te dá uma previsibilidade muito boa do que vai acontecer a futuro. Aliado a isso, você tem um preço de energia que corrige pelo preço da tarifa da concessionária, que descola da inflação. Se você entrar no site da ANEEL, você vai ver que hoje a inflação energética está em 9%, uma média das concessionárias dos últimos 10 anos. O IPCA está numa média de 6%. Ou seja, você tem uma segurança regulatória, que você sabe quais são os custos que você vai ter que assumir, e historicamente você tem uma inflação energética que descola do que o mercado normalmente reajusta, ou seja, ano após ano você vai ganhando mais com essa usina fotovoltaica. O reajuste vai sendo cada vez maior, você descola da inflação. Você começa com uma taxa de 1,5% e ano após ano isso vai aumentando pela diferença que você tem da inflação energética pela inflação de mercado. Isso atrelado a uma segurança regulatória. Não vai mudar do dia para a noite. Se mudar, vai ter que passar pelo Congresso, vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, ser sancionado pelo presidente. Todo mundo aqui vai saber o que vai estar acontecendo se mudar o cenário. E a gente acabou de mudar o cenário. O cenário prevê hoje o pagamento do fio e acomodou para todo mundo. Acomodou para a concessionária que tinha lá, que tinha, teoricamente, estava sendo prejudicada porque estava, né, tendo que prestar um serviço sem ser remunerado, agora está sendo remunerada. Né? Temos uma previsibilidade de 25 anos para quem pegou GD1, de 8 anos para quem pegou GD2, ou seja, quando a gente souber qual que vai ser a tarifa aplicável de GD, todos esses ativos aqui estão pagos. E depois, se o preço da energia cair um pouco, se o ativo estiver pago, não tem problema, ele já se pagou, já deu o retorno que eu esperava e daqui para frente é só lucro. Então é um mercado absolutamente seguro do ponto de vista de mercado, você tem um cenário de previsibilidade de 8 anos, né? Quiçá todos os negócios que a gente abrisse na nossa vida nos dessem uma previsibilidade de 8 anos de fluxo de caixa. O único risco que você acaba tendo aqui não é o preço, é a performance da placa. E isso é consolidado. Né? A gente tem histórico de fabricante, tem garantia, o sol não erra. Né? A gente tem geração de CGH, por exemplo, que é a usina hidráulica, a gente depende da hidrologia. E aí você tem que olhar um horizonte de 10 anos para entender se aquilo está acontecendo de fato ou não. O sol não. O sol tem sol de novembro nos últimos 10 anos, que é o mesmo sol que vai acontecer nos próximos 10.
ele erra por 5%, é muito pouco. Você tem muita previsibilidade nesse processo, né? O cenário atual de preço, né? Nós temos hoje uma modelagem do cenário do mercado de geração distribuída que faz com que o preço, conforme a geração distribuída aumenta, o preço da tarifa aumenta cada vez mais. Por quê? Porque a gente está incrementando carga no sistema que não está sendo contabilizada para fins de contratação de energia pelas concessionárias. E aí hoje a gente já está vendo esses impactos, né? Você tem um preço de mercado livre lá embaixo, descontratação de leilão de energia. Então, à medida que a GD cresce, a tendência é que essa inflação energética ela aumente cada vez mais. E vocês veem isso na prática, né? A gente vê aumentos galopantes das concessionárias ano após ano. E, por fim, você tem um contrato de longo prazo com a Cogeco. Te oferece hoje um prazo de 10 anos de contrato, né? Então, você está coberto minimamente pelo prazo de retorno que você colocou para a tua usina, né? Esse contrato te garante todo o risco que o mercado pode ter, inadimplência, sobra de energia e tudo mais. Você está totalmente garantido pelo contrato da Cogeco, tá? Com reajuste pela inflação energética, ou seja, você vai ganhando ano após ano, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Coloquem isso no portfólio de vocês. É um baita produto, tá? A gente tem as nossas equipes de executivos que estão em todas as regiões. A gente está Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Tem gente em todos esses estados. Então, se vocês eventualmente tiverem interesse de ter uma visita de um executivo nosso, de fazer algum evento, se precisarem de algum apoio técnico para fazer essa venda, contem com a gente, tá? A gente sabe que para você fazer os negócios não adianta fazer videoconferência. Você não pega investimento de um cara que vai colocar dinheiro num negócio novo por videoconferência. O negócio tem que ser olho no olho. E por isso que a gente tem gente em tudo quanto é lugar para atender vocês, tá? Então contem com a Cogeco para viabilizar mais negócio para a empresa de vocês. Obrigado.